Peço que os irmãos acompanhem o que diz o texto sagrado. Bom, diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos dias, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pastos ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, por sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos maravilhamos, ó Deus, com esta grande declaração feita, Pai, há muito tempo, por teu filho, o profeta Isaías. E nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a compreender a grande verdade dela. De fato, a significância dessa verdade tão profunda para as nossas vidas. Leva-nos, Senhor, a glorificar-te, tendo recebido este menino pela fé, e as bênçãos que tu fizeste conceder a nós por meio dele. Oramos assim, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, como eu falei anteriormente, na semana passada nós começamos uma exposição sobre o livro do profeta Isaías, bem pequena, bem simples, falando sobre esse contexto que antecede o dia do Natal. E aí nós estamos caminhando na segunda exposição, onde queremos trazer para nós algum entendimento, alguma compreensão, para que quando as famílias se reunirem, e eu creio que algumas já devem ter planejado, quando se reunirem, terão uma oportunidade de falar da mensagem do reino de Deus. Muito bem, com isso em mente, eu queria começar a introdução trazendo uma abertura para nós, para a gente compreender aqui. Eu penso, irmãos, que poucas experiências humanas geram tanta expectativa quanto a notícia de que uma criança está para nascer. Eu fico imaginando a cena, irmãos, quando um casal no Senhor, estão casados realmente, estão planejando um filho, e quando eles passam por vários momentos em que o filho, eles estão achando que virá, aquele filho não vem, mas aí naquele dia chega aquela notícia, né, que a esposa, de maneira muito sábia, né, a gente vê isso em filmes e vê alguns comentários de como algumas irmãs, algumas mulheres, vamos dizer assim, elas conseguem criar um ambiente para anunciar a gravidez. Talvez algumas cheguem e dizem assim: amor, senta aí, dá um copo com água, uma colher de açúcar, para não passar mal, ainda que os dois tenham planejado. E ela vai dizer assim: estou grávida. E ele vai, aquela frase tão linda, amor, que bênção saber isso aqui. Não acontece isso, irmãos. Acontece, o quê? Você está grávida? Não é assim que acontece? Ou então outros chegam e colocam assim, dentro de um vidro, bem enfeitadinho. Eu até vi isso uma vez, um vidro enfeitado, com todo um trabalho preparado, e lá dentro tem a fotografia da ultrassonografia, e coloca sobre a mesa, e aquele homem senta, olha, escreve, trabalha, ele vira o vídeo, depois aí a mulher olhando para ele, será que ele não vai reagir? E aí quando ele olha, o que é isso? Amor, o que é isso aqui? Aí ela responde tão pacientemente: amorzinho, é o nosso bebê. Não é assim, né?
homem, como é que pode? A gente prepara tudo e vem desse jeito perguntar. Ou então alguns, aí vai por aí, né? Chega e de maneira muito carinhosa, gentil, diga assim, ó, olha aí, ó, estou grávida. Eu não sei como é que você fez, mas pelo rosto de alguns aqui, eu imagino que a cena foi muito engraçada. Mas deixa isso para contar depois. O que eu quero chamar a atenção é que a expectativa de que uma criança está para nascer, irmãos, ela é tremenda e ela é fantástica. Porque quando um casal descobre a gravidez, algo muda imediatamente. Por exemplo, ainda que seja visível aos olhos de todos, essa criança vai nascer, é interessante que como ela muda. Primeiro, nós queremos reorganizar a vida. Algumas coisas vêm ao nosso coração. Como vai ser o quarto dessa criança? Outras coisas, será que vai ser azul ou será que vai ser rosa? E o pai diz, o menino aqui, se for, é azul. E a mãe diz, se for menino, é rosa. Ainda bem. Mostra que esse casal já tem maturidade. Porque tem alguns que a gente nem sabe, vai definir. Ou então eles vão dizer assim, não, quem sabe um amarelo? Como a gente não sabe ainda qual é o sexo, fica bem legal. Então a gente já percebe que começa a planejar. Aí, outra coisa, né? O futuro, é interessante que o futuro passa a governar o presente. Já parou a pensar nisso? Como a gente não sabe, algumas perguntas vão surgindo, né? A gente vai perguntar assim, qual é o nome da criança? Já sabe? Aí o futuro governa no presente. Bom, se for menino, será Hermes, em homenagem ao meu pastor. Aí se for menina, aí eu em homenagem à esposa do pastor. Riquinho, né? Muito bem. Aí depois assim, aí outra pergunta que a gente gosta de fazer, e aí, quando é que vai ser? Como é que a gente vai fazer o enxoval? Aí diz, bom, depende, precisamos ir à médica, ultrassonografia, e aí as prioridades vão sendo ajustadas, as conversas ganham um novo rumo, né? O pai já diz, vou comprar a camisa do Vasco. Esse menino já vai nascer assim, com uma cruz de malta no coração, que bênção. Aí a mãe disse, concordo, olha que conversa boa, agradável. Então eles vão dizer assim, bom, vamos começar a pensar, eu acho que é bom começarmos a procurar um pedreiro, sabe, nós temos que arrumar o quarto, a casa está pequena, nós temos que ter um cuidado, agora tem que fazer uma casinha para o cachorro, porque o cachorro anda aqui, tem que mudar o lugar, e aí começa, eu tenho que procurar um médico, vou perguntar para minha amiga se aquela pediatra que ela foi é legal ou não. Gente, já parou a pensar tantas coisas que vocês pensaram? E aí, esse menino vai puxar para quem? O pai ou para a mãe? Aí começa a disputa. Aí a tia vem e diz, olha, eu acho que vai puxar para a mãe, tomara que não puxe para o pai, e começa a concorrência, o pobrezinho está lá ouvindo, não sabe nem o que está acontecendo, mas ele está lá ouvindo toda essa conversa. Aí vamos lá, então todo o presente é mudado, planos são feitos, prioridades são ajustadas, conversas ganham um novo tom. E aí, meus irmãos, e há um momento muito específico nesse processo, que é interessante, que é o processo da alegria, da curiosidade, da esperança. A alegria daquele dia, vamos fazer, agora está todo criativo, né? Alguns criam vídeos, vão fazer o anúncio do bebê. Aí pega alguém da família para ir ver a ultrassonografia, né? Vai pegar o resultado, não conta para o pai nem para a mãe, para poder saber, e vai sair, uns é aquela fumacinha, será que é rosa ou será que é azul? E aquela alegria toma conta, e a curiosidade daqueles que são convidados, vão lá para lá, e aí qual vai ser? E aí a esperança, quem é que vai acertar? Será que é o papai? Será que é a mamãe? Ou será que o pastor, quando disse que seria uma menina, ele estava sabendo de tudo? E aí a gente começa, aí vem aquele momento tão especial, aquela alegria, aquela curiosidade, e aí vem um anúncio do sexo da criança, antes mesmo do seu nascimento. Alguns já, e aí a gente já fica, antes mesmo do seu nascimento, antes de saber qual é o sexo, alguns já dizem assim, o nome dele já será assim, porque eu sei que é homem. Aí outros dizem, não, o nome será assim, porque eu já sei que é uma menina. E aí, meus irmãos, começam as expectativas, o preparo, até a roupa do casal muda, né? Eles vão todos de branco, porque se for azul, vão jogar um pó azul neles. Se for menina, vão jogar um pó rosa. E se for um menino, a fumaça do caminhão será azul. Alguma coisa que vocês estão lembrando? Então, vai acontecer, e quando o menino nasce, aquelas expectativas, no final, irmãos, as expectativas são moldadas por decisões muito antes de a criança estar no braço. Já parou para pensar, a criança não nasceu, ainda vai levar 9 meses.
mas já temos tantos planos, tantas coisas, já estamos visualizando. A criança nem chegou a ser colocada no braço, ela nem levou a primeira palmada do seu médico para chorar, mas vocês já estão cheios de coisas, de planos. Eu estou imaginando que vocês já estão pensando, né? Já estão até imaginando que depois do culto vão conversar, pensar, quando estava na nascer a gente fez assim. Mas deixa para lá, irmãos, vocês conversam depois. O nosso ponto é o texto. Então, em Isaías, no capítulo 9, é exatamente isso. Mas é uma escala infinitamente diferente e maior. Por quê? Porque trata-se de um anúncio feito antes do nascimento e não apenas informando que uma criança virá ao mundo. É interessante que no capítulo 9 que acabamos de ler, nós podemos dizer que o profeta Isaías faz um grande anúncio. Ele anuncia que virá uma criança. Ele não somente anuncia que virá essa criança, mas ele revela quem é essa criança. E ele vai revelar o que ela vai fazer, ele vai revelar o que ela vai trazer, e como a história será transformada pela sua vida. E aqui, meus irmãos, já começa um grande contraste para nós. Os filhos em que os pais estão esperando, ou que está ali na gravidez, no processo da gravidez da mãe, a gente tem planos, projetos, mas a gente não sabe. Se nós formos olhar o pai de Sansão, ele é uma evidência clara da nossa necessidade de ter uma visão e um conhecimento de Deus. Porque o pai de Sansão, quando o anjo anunciou que Sansão iria nascer, o que foi que o anjo ele falou para Sansão? Qual vai ser o modo de viver dessa criança? Porque nós não sabemos como vai ser as coisas, nós precisamos da orientação das Escrituras. Nós podemos traçar métodos e planos, talvez quando a criança nasce, se você já teve um filho já crente no Senhor, quando você pegou o seu filho, você deve ter dito assim, o meu filho vai ser um pastor. Ou então você olhou a sua filha e disse, ela vai ser uma missionária. E aí começa, mas você talvez, se você ainda não conhecia Cristo, a primeira coisa que você falou, meu filho quando crescer vai ser doutor. Ou então você diz assim, a minha filha quando crescer vai ser uma excelente dona de casa. Aí a conversa, pastor, não disse isso não. Mas irmãos, qual é o ponto? É que quando Isaías anuncia, é interessante, por isso que é diferente da maneira que anunciamos. Porque quando ele vai anunciar, e por que ele é infinitamente maior? Porque o anúncio desse menino, ele não é apenas uma informação. O anúncio desse menino, ele vai mostrar que a informação que vem sobre ele é muito grande. Primeiro, esse menino que vai nascer, ele vai virar o mundo. Pessoas serão constrangidas, pecados serão perdoados, pessoas serão condenadas, porque ele é o rei. Quando ele vier, segundo Isaías vai anunciando, ele vai ser revelado quem ele é. Já pensou? E Isaías vai dizer para aquele povo, quem é esse menino? Já pensou poder dizer assim, o meu filho quando vai nascer, ele será isso? Nós não podemos, mas Isaías diz, esse menino será. E ainda tem mais, se fosse só isso também, mas o profeta Isaías diz que o que esse menino vai fazer? Veja, irmãos, nós não temos autoridade de dizer para um filho nosso, assim, ainda que sonhamos e planejamos e venhamos a orar, e devemos orar para que ele cumpra, a vontade de Deus seja cumprida nele, e que ele no caminho do Senhor, mas Isaías diz, olha, esse menino vai fazer, esse menino vai trazer, e nessa história, ele vai transformar a minha vida e a sua. Irmãos, esse menino transformou a minha vida e a sua. E o profeta está dizendo, irmãos, num contexto que é interessante, o profeta está dizendo ao povo de Deus, ele não está dizendo para qualquer um, ele está anunciando ao povo de Deus a história da redenção, ele está anunciando ao povo de Deus que esse menino que está para nascer, ele mudará toda a história da humanidade. E aqui, meus irmãos, expectativa, diferente do que eu falei da expectativa dos pais, a expectativa aqui não é uma curiosidade vazia. A expectativa aqui, meus irmãos, é uma esperança informada. É viver o presente à luz de uma promessa futura. Por saber o que Isaías está dizendo, é que por saber que esse menino que vai nascer, ele é uma criança que vai virar o mundo. É uma criança que vai fazer muitas coisas, é uma criança que vai trazer uma obra maravilhosa, é uma criança que vai transformar a vida. Isso cria no coração dos seus ouvintes uma convicção presente por causa de uma promessa futura. Expectativa aqui nesse texto é permitir que aquilo que ainda não chegou comece desde já a governar o coração.
E é essa palavra especial, e essa palavra, irmãos, ela é especialmente necessária porque vivemos em dias marcados por expectativas frustradas. Há pessoas que esperam em governos, há pessoas que esperam em estabilidade econômica, há pessoas que esperam em relacionamentos, há pessoas que esperam em promessas de progresso, há pessoas que esperam nos recursos financeiros, e o resultado final, queridos, é que, repetidamente, essas pessoas que têm essa esperança, elas se encontram em decepção ou são decepcionadas. O resultado, queridos, disso é que dessa esperança frustrada, cujo fundamento é a pessoa do homem, é que haverá uma vida de cansaço. Esperar sempre, irmãos, no recurso, no governo, na nossa solução, ou somente só nos relacionamentos, ou no progresso de uma nação, sempre vai trazer para nós cansaço. Esperar nisso sempre vai trazer para nós ansiedade. Esperar nisso sempre vai deixar o nosso coração desconfiado, porque uma promessa não cumprida vai gerar uma desconfiança. E toda desconfiança vai criar em nós uma tristeza, pela qual nós não vamos conseguir esperar muito, e que vai nos conduzir a tomar atitudes precipitadas e que vai nos levar a se afastar de Deus. E qual é o contexto então aqui? Nós sabemos que o contexto de Isaías ele não é diferente. Nós podemos lembrar que o rei Acais, como eu falei semana passada, ele falhou na liderança espiritual daquele povo, e aquele povo juntamente com ele se corrompeu, e a terra ali naqueles dias foi humilhada, o povo estava aflito, o povo estava cercado por trevas, politicamente era inseguro, espiritualmente era confuso, moralmente em declínio, e emocionalmente eles estavam exaustos. E é exatamente nesse cenário que Deus faz algo surpreendente, porque se você olhar no capítulo 9, no verso 1, e aí eu quero pedir que a igreja leia comigo e veja o que vai dizer o texto. Podemos ler, irmãos, esse texto? Vamos ler juntos, por favor, o que diz esse texto. Mas a terra estava aflita, não continuará a oscilar. Deus dos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas os últimos tornará glorioso além do Jordão, Galileia dos gentios. Até aí. Veja então, irmãos, nesse cenário de liderança espiritual corrompida, nesse cenário de terra humilhada, nesse cenário de um povo que está aflito, num cenário de um povo que está cercado de trevas, num cenário onde o povo politicamente está inseguro, ele não pode confiar mais no governo, porque o governo é corrupto, o governo seria um caminho de idolatria, e espiritualmente está arruinado. Esse povo agora está o quê? Confuso, e moralmente em declínio, e emocionalmente exausto. E aí é interessante que é exatamente nesse cenário que Deus agora faz algo surpreendente. Ele não começa com uma estratégia militar, ele não chama Isaías e fala assim: Isaías, monta um plano, monta um planejamento, monta uma estratégia e liberta esse povo, porque Acaz não conseguiu. Ele não chega para Isaías e diz assim: olha, faz uma grande reforma política, uma grande reforma religiosa, derruba o templo, constrói outro, manda o povo embora e chama outro povo. Não. Ele começa, irmãos, criando expectativa. Olha a expectativa, e aqui vem o mais para a terra, e a expectativa, irmãos, é direcionada. A expectativa, ela tem um propósito. A expectativa que Deus cria é para uma terra que está aflita. E para essa terra que está aflita, ele vai dizer: não continuará a obscuridade. A expectativa criada é para um povo que tem um cenário desprezível, que agora é um povo que está andando em trevas, e ele diz: haverá luz, e essa região da sombra da morte, ele vai dizer: resplandeceu-lhes a luz. Então o Senhor Deus vem e ele cria uma expectativa. E aí é um ponto interessante, irmãos, porque antes de libertar o povo, nós podemos ver que antes de uma vitória ou antes de uma paz, Deus anuncia um nascimento.
E ele revela, queridos, é interessante observar que onde a luz vai brilhar, ele revela que esse nascimento não vai ser num cenário favorável. E aqui, meus irmãos, é interessante que quando a gente vê os casais que estão recém-casados, a gente fala, e aí o filho? Não, pastor, não dá para ter um filho agora, porque a coisa está difícil. Olha, nós nos casamos há pouco tempo, nós temos que organizar financeiramente, nós temos que fazer isso, nós temos esse plano, nós temos aquela situação. E aí, meus irmãos, Deus não diz isso para Isaías. Deus olha para Isaías e não diz para Isaías, espera a terra melhorar, espera a situação melhorar, para que esse menino venha nascer. Não, ele vai fazer o quê? Ele vai revelar que essa luz, ele vai revelar onde essa luz vai brilhar, e como o jugo será quebrado, e quem governará, qual será o seu nome, em que cenário? Num cenário de trevas, de escuridão e de obscuridade. Queridos, assim como um casal reorganiza a vida a partir da revelação antecipada daquela criança que virá, Deus chama o seu povo para reorganizar a fé, a esperança e a própria vida em torno daquele que é o Messias prometido, Cristo Jesus. Por isso, irmãos, ao ouvirmos essa palavra hoje, nós não estamos apenas diante de uma antiga profecia natalina, que é usada geralmente nesses dias. Geralmente esse texto é tão lembrado que é capaz da gente até citar ele todinho em certas ocasiões, mas diante de uma promessa viva, feita em meio às trevas, para sustentar a fé daquele povo, há uma luz que vai brilhar. O Senhor vai dizer, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então Isaías capítulo 9, irmãos, nós podemos ver um profeta falando em nome de Deus, nós podemos ver o profeta anunciando o nascimento mais importante e que jamais aconteceria. Agora, irmãos, esse anúncio de nascimento, ele é muito diferente dos nossos. Primeiro porque esse anúncio do profeta Isaías, ele é um anúncio que está dizendo, um menino se nos deu e um filho nos nasceu, mas esse menino só virá 700 anos depois. E aqui, meus irmãos, já cabe um princípio. Por que é tão diferente com o Natal que comemoramos hoje? Primeiro porque esse menino vem no cenário de trevas. Você já parou que Natal para nós só tem graça se tivermos comida, família reunida, sala enfeitada, árvore de Natal, guirlanda, até, irmãos, quando chega o final de novembro, nós estamos tão antecipados que no final de novembro nós fazemos o quê? Já filmamos árvores, já filmamos a cidade já é enfeitada, o caminhão de lixo é enfeitado, o ônibus é enfeitado, os postes são enfeitados, as paradas de ônibus são enfeitadas, tudo é enfeitado com árvore de Natal, com simbologia, porque o Natal é um momento de festa, é um momento de alegria. Mas só que, irmãos, a primeira realidade do Natal é que o Natal ele foi um anúncio para nos despertar a viver pela fé no Senhor Jesus. Jesus está chamando esse povo para abandonar a idolatria e viver a fé. Esse menino vai nascer no cenário de escuridão, ele vai trazer libertação. E esse é um anúncio diferente, irmãos. O profeta anuncia o nascimento de Jesus Cristo, mas 700 anos antes. E aqui o povo é chamado a confiar o quê? A viver pela fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse povo, ele andava oprimido, esse povo andava faminto, esse povo achou que Acaz poderia salvar, esse povo achou que o Império Assírio poderia salvar, esse povo achou que os governos da época poderiam achar, mas só que eles olham para a terra e vê angústia, eles olham para a terra e vê escuridão, eles olham para a terra e vê sombras de ansiedade, e eles são lançados cada vez mais no abismo. E aí o Senhor diz, Isaías diz para eles que o nascimento do menino não precisa preparar o ambiente. O que eles precisam saber é que esse menino que vai nascer, ele mudará a história do meu povo. Segunda coisa que nós podemos perceber, irmãos, é que, além disso, ele inclui detalhes que jamais nós incluiríamos no nascimento de um filho nosso. Ele vai dizer o futuro dessa criança e os seus ofícios. Essa criança será rei, ela será sacerdote, ela será profeta. Aqui nesse anúncio nós vemos os 3 ofícios de Cristo. Essa criança que é anunciada, ela vai ocupar o seu reino, e ela vai no seu reino, ela vai derramar bênçãos específicas sobre o seu povo.
Nós imagine, irmãos, receber um anúncio do nascimento nesta noite. Uma mãe, um pai, a mãe chegava ao pai e dizia assim para o esposo, e dizia assim: olha, eu vou ter um filho. Já pensou nisso? É lindo, mas agora imagine, irmãos, no cenário de frieza e de tristeza, ele vai dizer, ele será, e aí é interessante que o anúncio dessa criança tem um peso. Isaías diz que ele será um menino, veja só, ele será o mais sábio, ele será o mais forte, ele vai governar todos. Agora imagine se a mãe chegasse, se a esposa chegasse para o esposo e dissesse: olha, vamos ter um filho, e o nosso filho será grande, forte, e vai nos salvar. Como é que você reagiria? Nós não temos como fazer isso, mas o Senhor Deus tem, irmãos, Ele é soberano, e é nesse cenário. E é interessante observar que Ele vai trazer mais um detalhe espantoso para nós, é que esse menino que virá, ele tem um governo sobre os seus ombros. E aí, meus irmãos, os atributos desse governante: ele é um maravilhoso conselheiro, ele é um Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. E por fim, ainda mais, para estabelecer a diferença entre esse anúncio dos nossos que fazemos hoje, é que quando recebemos a notícia de um bebê, sabemos que devemos responder enviando presentes à criança e aos pais. Não é assim? Quando um casal da igreja, vamos dizer que o casal anuncie: olha, nós vamos ter um bebê, a igreja se pensa muito logo: o que eu vou comprar para dar para eles? O que eu vou comprar para dar para a criança? Mas aqui, meus irmãos, é diferente. A mensagem de Isaías aqui é outra. Aquele menino que vai nascer, é por meio dele que nós recebemos o presente. O presente é para nós. Por isso que Isaías diz: o menino nos nasceu, e o menino se nos deu. Então, meus irmãos, quando a gente olha Isaías 1 ao 5, nós podemos perceber que esse contexto histórico ele é redentivo. Porque olha o que vai olhar o texto. Olha só as palavras. Por que é redentivo? Por que esse menino é tão diferente do anúncio que fazemos? Ele é diferente porque ele é redentivo. E por que ele é redentivo? Primeiro, porque ele vai dizer o seguinte: olha, para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Irmãos, que coisa linda nós podemos ver isso. Saber que na nossa aflição, e nós sabemos que a aflição, ela cega o entendimento, ela rouba a paz, ela nos traz perturbações, a gente fica angustiado, quer tomar atitudes, quer tomar decisões, e algumas são impulsivas, são pecaminosas, tudo porque o fim justifica os meios. Mas, irmãos, essa criança, ela é redentiva, porque na nossa aflição, quando ele vier, não continuará a obscuridade. Nós vamos poder observar e aprender. Mas não é só isso, veja, ele vai mostrar que aquele que é desprezível, irmãos, e nós sabemos que por causa do nosso pecado, nós somos expulsos do jardim, nós somos afastados, há um véu que separa, agora há anjos ali vigiando a entrada e nós não temos que entrar. A situação é desprezível, a situação é de humilhação. Mas diz que para esse povo que andava em trevas, resplandeceu-lhes o quê? A luz. E ele vai continuar dizendo ainda outro cenário. Ele não vai falar só de trevas, mas ele vai falar de uma região da sombra da morte. E nós sabemos, queridos, que por causa do nosso pecado, nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados. E agora ele vai dizer: resplandeceu-lhes a luz. E olha, irmãos, o que ele vai dizer ainda no verso 3: tens multiplicado este povo a alegria, e vai aumentar, porque não havia mais alegria. Porque se olharmos o contexto anterior, diz que quando aquele povo, ele estava numa situação tão aflitiva, que aquele povo, no verso 19 do capítulo 8, diz que consultavam necromantes, consultavam os adivinhos, eles murmuravam, e aí havia aquela cena assim: por acaso não custará Deus a favor dos vivos, custará os mortos? A lei e ao testemunho? Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. E diz o verso 21, passando pela terra, duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus? Olharão para cima e murmurarão? Esse povo está assim, meus irmãos, mas o cenário da vida desse menino é redentivo, porque ele vai trazer alegria. Ele vai nos fazer chorar o pecado,
mas Ele vai enxugar as nossas lágrimas, e agora nós não seremos mais famintos, nós não teremos mais sede, porque a lei do Senhor é perfeita e vai restaurar a nossa alma. Irmãos, percebam que Ele vai continuar dizendo, Ele não somente isso, mas Ele vai quebrar o jugo que pesava sobre nós. Esse é o cenário redentivo, irmãos. Ele vem como rei, Ele vai quebrar as algemas, Ele vai quebrar as cadeias, Ele vai nos libertar. E como Ele faz isso? Na cruz do Calvário. Por isso que Paulo escreve aquele brado de vitórias ou morte: onde estará a tua vitória? Ele ressuscitou, e foi as suas palavras finais: Pai, está consumado. E foi isso que ele disse na oração sacerdotal: aqueles que o Senhor me deu, eu os entrego para ti. Por isso, irmãos, Ele restitui a nossa alegria. Ele vai aumentar essa alegria como no dia da ceifa. Ele vai aumentar a alegria como no dia da guerra, na recuperação dos despojos, porque Ele vai quebrar o jugo. Ele vai tirar a vara que feria os nossos ombros, que nos trazia opressão, que nos oprimia, fazia olhar para baixo, cabisbaixo, sem direção. Irmãos, Cristo não está dizendo, e o Senhor Deus não está dizendo pelo profeta Isaías: vamos esperar mudar o quadro, mude de cidade, mude de ambiente. Ele está dizendo: é nesse cenário que Ele vai nos libertar. O Filho do Deus Altíssimo, cheio da majestade e da glória, sendo o próprio Deus, virá e habitará no meio de nós e nos restaurará a alegria para todo o sempre. Por isso que Isaías diz: um menino nos nasceu, e por isso somos chamados a viver pela fé. Um filho se nos deu, e o governo está nos seus ombros. Irmãos, Isaías faz uma das declarações mais famosas. E se nós não crermos, irmãos, nós pereceremos. E é interessante que no capítulo 8, e aqui eu não vou ler o texto para me estender, o profeta Isaías vai encontrar a casa e fala assim: Acaz, virá um menino, a virgem conceberá, ela vai dar à luz, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Confia no Senhor. Mas, irmãos, o capítulo 7 termina e começa o capítulo de maneira muito triste. Nos diz que Acaz não quis ouvir a voz do Senhor. E diz Isaías que começa a detalhar a calamidade que veio sobre o povo. Meus irmãos, houve um desastre. O menino já nasceu, irmãos. O filho já nos foi dado. O que cabe a nós agora é confiar no Senhor. Nós podemos ter festas, como eu falei, casa enfeitada, comida, banquetes, assim, como vai ser no dia 24, no dia 25. Eu não sei como você planejou, nem como vai ser. Mas uma coisa é que eu preciso lembrar, irmãos: e quando olharmos aquele cenário, nós devemos lembrar, não daquilo tudo que preparamos, mas devemos lembrar da nossa ruína e da história da redenção em nossas vidas. Só estamos aqui porque o menino se nos deu. Como diz João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, o abandono de Deus, ele traz um resultado desastroso, tanto moral como espiritual. Nós vimos isso hoje de manhã, no estudo do breve catecismo. O abandono de Deus traz trevas absolutas. O abandono de Deus é uma vida de rejeição à palavra de Deus. O abandono de Deus é afastar-se dele, é seguir um caminho da incredulidade, da rejeição, da palavra, da comunhão dos santos e da alegria do Senhor. Por isso que Isaías diz para nós, e ele vai mostrar isso, a história redentiva. Mas, irmãos, dentro da história redentiva nós temos o quê? Os aspectos da graça de Deus. O que é a graça? Nós sabemos, irmãos, que graça é favor imerecido. Ou, em outras palavras, nós não merecíamos, mas foi nos dada por Deus em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, quais são os aspectos da graça do verso 3 ao 5? O primeiro aspecto da graça, irmãos, é que no verso 3 ele vai dizer que ele multiplicou
a alegria e aumentou a alegria do povo. Veja a repetição. Olha a expressão com força, irmãos. 3 vezes nós encontramos. Olha só, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegre-se diante de ti, como se alegram na ceifa. Irmãos, vejam a repetição, a graça da salvação desse menino trouxe a nós a alegria, que agora não é terrena, não é circunstancial, mas é pela fé em Cristo Jesus. Segunda coisa, ele não traz só alegria, outro aspecto da graça, ele vai tirar o jugo que estava sobre nós, verso 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. E nós sabemos da história dos midianitas, quando Gideão teria que vencer a batalha, e ele inseguro, ele pede provas de Deus, e Deus o faz vencer a batalha, não com 3.000 homens, mas com 300. E quando a gente chega no verso 5, ele vai dizer outra questão, outro aspecto da graça, é que a força do inimigo será derrubada. Olha o que ele vai dizer, porque o menino nos nasceu, desculpa, verso 5, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pastos. Irmãos, ele mostra a história da redenção, ele mostra a graça, mas acima de tudo, irmãos, ele vai nos mostrar como essa graça vai nos alcançar. E a resposta aqui, irmãos, é espantosa para isso, porque o verso 6, ele é o ápice dessa passagem. Ele vai dizer tudo isso porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Há um comentarista cristão que diz o seguinte, John Oswald, diz o seguinte, ele vai dizendo assim, como Deus libertará o seu povo da arrogância, da guerra, da opressão e da coerção, ele vai dizer, sendo mais arrogante, mais guerreiro, mais opressor e mais coercitivo? Não. O livro de Isaías nos mostra que ele vai fazer isso mostrando que ele é onipotente. E a graça da obra redentora em Cristo o fará. Irmãos, que privilégio. Olhando também, ele continua dizendo, Deus é forte o suficiente para vencer os seus inimigos, tornando-se vulnerável, transparente e humilde. Veja, irmãos, a força de Deus. Ele é forte o suficiente para vencer como? Ele diz, se tornando vulnerável, o menino se nos deu. Transparente e humilde. Essa, meus irmãos, ele continua, de fato, a única esperança que transforma a inimizade em amizade. O governo está sobre os seus ombros. Irmãos, e como é que essa graça se conclui? E aí é interessante observar que Isaías vai dizer para nós esse menino, e Isaías vai dar 6 nomes para ele. Vai dar 4 nomes. Primeiro, ele vai dizer que esse governo tem uma característica especial. Ele é um maravilhoso conselheiro. Isso atesta, irmãos, a sabedoria extraordinária do Messias. E ainda mais a revelação e a verdade que ele concede ao seu povo. Nós temos que lembrar, irmãos, que Israel aqui caiu em insensatez. Na insensatez dos seus governantes que seguiram o caminho da idolatria, da confiança nos homens, no método, na estratégia. Mas aqui, meus irmãos, está um rei cuja sabedoria é maravilhosa. E se nós tivermos dúvida da sabedoria de Deus, irmãos, basta ler o Sermão do Monte. Basta ler o Sermão do Monte e praticá-lo, que nós vamos ver a sabedoria de Deus. Meus irmãos, essa sabedoria que é loucura para o mundo, mas para nós é poder. É uma sabedoria da qual o Senhor nos recomenda, por exemplo, se tivermos um atrito com o irmão, antes do culto, sentar com ele, nos reconciliar com ele antes de trazer a oferta. É um conselho, irmãos, que é contracultural. É um conselho que ele diz que se nós tivermos 2 senhores, nós vamos agradar um e aborrecer ao outro. Nós temos que ter um só Senhor, e a recomendação final é que Cristo seja o Senhor. Nós podemos ver, irmãos, ele falando também sobre os caminhos, uma porta que é estreita, outra que é larga, e ele nos recomenda no caminho estreito. Nós podemos falar da trave que está no nosso olho,
E a gente critica o argueiro que está no olho do outro. E essa palavra é o que? É um convite ao exame. Então, meus irmãos, nós podemos dizer que o Senhor Jesus é um conselheiro maravilhoso. Nós podemos lembrar, então, que tal lembrar da situação daquele homem que chega para o Senhor Jesus e diz: Senhor, peça ao meu irmão que reparta os bens comigo. E o Senhor olha para ele chama o Senhor de mestre, e o Senhor diz: por que me chamas de mestre? E aí o Senhor conta uma parábola de um homem que é rico, que é insensato, que é imprudente, que só pensa em si e quer acumular para si, mas que no final ele não tem nada. E Cristo aplica a palavra aqui do homem. E Cristo vai dizer o que para eles? Eu porventura sou repartidor de bens? Às vezes, irmão, nós achamos que Cristo é repartidor de bens. Nós achamos que Cristo tem que resolver o meu problema, porque o meu problema é mais importante do que o do outro. E ele vem como conselheiro, ele vai falar das Escrituras. É por isso que no final do Sermão do Monte, sabe o que a multidão diz? Ele fala como que tem autoridade. Ele é o nosso conselheiro, irmãos. Mas aí não para por aí, olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer que ele não é somente o maravilhoso conselheiro, mas o seu nome é Deus forte. Assim como precisamos, irmão, do conselho do Senhor, por causa da nossa ignorância, por causa do nosso pecado, nós precisamos da força por causa dos nossos inimigos. João Calvino chegou a dizer certa vez: com razão o chamam de forte, porque nossa luta é contra o diabo, contra a morte, contra o pecado, inimigos poderosos que nos venceriam imediatamente se a força de Cristo não se tornasse invisível sobre nós. E aqui, meus irmãos, a força não é uma força aleatória, não é como Star Wars, né, que a força esteja contigo. Não é isso. A força aqui, meus irmãos, é uma libertação que vem do Senhor, que é capaz de nos levantar do jugo, do peso, nos libertar da culpa do pecado, de nos remover das trevas para a sua maravilhosa luz e nos chamar de seus filhos, de nos justificar em nossos pecados. Ou como diz o João, ele é o bom pastor, e por ser o bom pastor ele vai nos guardar para sempre. Ninguém arrebentará as portas, porque ele as protege. E aí, meus irmãos, nós precisamos fazer uma pergunta nesta noite: será que nós cremos no poder de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? E aí Isaías vai dizer para nós que o seu nome é Príncipe da Paz. É interessante, irmãos, que aqui olhar essa figura. Toda vez nós temos que, talvez seja essa a maior necessidade que eu e você precisamos. Vivemos em uma era ansiosa demais. Vivemos uma era de inquietudes. Vivemos uma era de afluente e deprimida, onde cada vez mais clínicas e mais clínicas estão abarrotadas de pessoas procurando respostas para a sua própria vida em si mesmas. Vivemos uma época em que as pessoas dizem: por que eu não tenho paz? E a Bíblia diz que nós não temos paz porque rejeitamos o Deus da paz, porque queremos viver segundo o próprio desejo do nosso coração, achando que mudando de ambiente, mudando de lugar, mudando de pessoas, mudando de contexto, tudo vai se resolver, irmãos, porque isso não vai acontecer. Ele é o príncipe da paz, porque ele conhece a paz que pode nos dar, e ele sabe da necessidade que nós temos, irmãos. E para nós que estamos em pecados, nós precisamos de Cristo Jesus, sim. Mas esse é o Deus, esse é o Filho que ele vai nos dar. E não é só isso. Esse Filho que tem o dom da paz, ele não somente tem o dom da paz, de nos trazer a paz, mas ele continua deixando a paz sobre nós. Quando a gente olha João 14, 27, diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Meus irmãos, Cristo é a nossa paz. Ele nos reconciliou com Deus pela cruz. Nós somos justificados pela fé e por isso temos paz com Deus. Isso transborda, irmãos, a paz que excede o entendimento. Isso transborda porque ele tem a ver com a vida, com a família, com a igreja. Irmãos, essa paz não é uma ausência de conflito, mas é uma paz que excede o entendimento, que vai trazer paz à alma aflita e sobrecarregada. E aí Isaías conclui dizendo para nós que esse governo está sobre ele, e que essa paz que vem sem fim
ela vai estabelecer o reinado, ele vai estabelecer a justiça, vai estabelecer o juízo. E aí, meus irmãos, vem uma palavra que eu penso que nós devemos guardar no coração, porque o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Irmão, não sou eu nem você, é Deus quem vai fazer isso. Então, irmãos, concluindo, nós devemos considerar que o Natal, ou o nascimento de Cristo, não tem a ver com a abundância de presentes que vamos ganhar, ou nos amigos secretos, ou no jantar que vamos organizar. Eu penso, irmãos, que o dia do nascimento de Cristo não seja esse calendário pagão. Deveria ser um momento para sentarmos e considerarmos como era a nossa vida antes de Cristo e as trevas que vivíamos. Mas nós não queremos pensar em trevas, em escuridão, em obscuridade, porque já vivemos demais sobre isso, pastor. Então no Natal, pelo menos nesse dia, a gente tem o direito de sentar, de comer, de se alegrar, e por causa disso esquecemos de Cristo, pecamos contra Cristo e não glorificamos o nome de Cristo, porque no meio das pessoas não há um semblante de contristados que alcançou a alegria por causa de Cristo Jesus. Irmãos, que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração e nos dê nesses dias que vamos comemorar o Natal uma visão correta do nosso pecado, uma visão correta de Cristo, para que todos saibam que o governo está sobre os seus ombros e que Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, Ele é o nosso Deus forte, Ele é o Pai da eternidade e Ele é o príncipe da paz. Que Deus aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Irmão, vamos orar ao Senhor Deus.